Nesse vídeo eu vou falar sobre um dos melhores filmes que eu já assisti, que é um filme de super-herói, por incrível que pareça. E ele bate ali junto com o outro, tá? O nome do filme, desse filme que eu vou falar nesse vídeo é Watchmen. Cara, que é um filme maravilhoso. E pra quem gosta de super-heróis, ainda é mais maravilhoso ainda. E pra mim ele bate direto, de frente com Vingadores 1, que pra mim eu acho também... os dois são pra mim páreo duro de melhor filme de super-herói. E eu acho o Vingadores 1 o melhor filme de super-herói café com leite e o Watchmen o melhor filme de super-herói complexo, porque ele é muito complexo. Então vamos lá falar sobre o Watchmen, principalmente sobre os personagens, né? Nós temos, como a trama é complexa, muito complexa, também temos personagens complexos. E dentre esses mais complexos, nós temos quatro, que são o Rorschach, o Ozymandias, o comediante e o Dr. Manhattan. Então, assim, são quatro personagens muito complexos, cara. E, assim, vamos tentar falar sobre todos eles nesse vídeo aqui, né? Pra expor suas qualidades, o que eles têm de especial e a genialidade, cara, pela qual eles foram criados. O Alan Moore, cara, pra mim, é fenomenal, cara. O cara conseguiu criar esses personagens, criar esse enredo, sabe? Que rendeu um filme maravilhoso e uma série maravilhosa. Pra mim, um filme com uma série são impecáveis, cara. E veio tudo dos quadrinhos, da mente desse cara, o Alan Moore. Então, assim, vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre um dos personagens, o comediante. O comediante, ele é um ex-guerrilheiro, um ex-combatente, né, da Guerra do Vietnã, e ele voltou. E como toda pessoa que volta da guerra, ela volta com sequelas, né, físicas e emocionais. E ele veio com essas sequelas. Ele percebeu que houve muitas coisas ruins lá na Guerra do Vietnã, muitas coisas erradas, tanto de um lado como do outro, como do lado dos Vietcongs, como dos vietnamitas, até dos americanos em si. Então, assim, ele ficou marcado, porque ele percebeu muitas coisas erradas. E ele também não era lá um cara bonzinho, né? Ele era um cara meio sádico também. Mas mesmo assim, mesmo ele sendo um cara perverso, ele viu muita coisa lá que foi mexendo com o emocional dele. E, e uma coisa complementa a outra, né? E aí foi mexendo com o emocional dele, ele já era ruim, então ele foi também cometendo atrocidades, foi fazendo muitas... Né, cometeu muitas barbaridades, né? Crimes de guerra, né? Que não são simplesmente atirar, né? Você tá ali combatendo, e sim você pegar uma pessoa que se rendeu, uma pessoa desarmada, e você vai lá e mata essa pessoa. Então, assim, ele fez muita coisa errada, e quando ele volta com essas sequelas. Ele é mau, ele é um cara realmente... Assim, não é mal, assim, ele não tem uma moralidade sólida, né? Ele tenta... Quando ele volta, ele entra pros Watchmen, né? E ele vai tentar ali combater o crime na sociedade, mas ele combate o crime tipo o justiceiro, né? Não dá pra falar que o justiceiro também é bonzinho, do bem, né? O justiceiro é a mesma coisa do justiceiro. Ele vai combater o crime não porque ele quer salvar as pessoas, né? Não porque ele quer o bem, mas é porque ele odeia os caras maus. É porque ele quer meter a porrada nos caras maus. Então, assim, ele é um cara bem assim, né? Que tem muita fúria e ele tem esses traumas da guerra. E aí o comediante, por que o comediante? Porque ele virou uma sátira da sociedade. O personagem dele, né, que ele criou para poder combater o crime, né, discretamente, né, com a máscara e tal, toda a parafernália da fantasia, é o comediante porque ele percebeu que, no fundo, se você tentar entender a sociedade, tentar compreender, tentar racionalmente ali vislumbrar a sociedade, você começa a rir porque você beira a loucura. Então ele descobriu isso, né? Ele falou que não dá para mapear a sociedade, não dá para saber o que a sociedade quer, que você defende a sociedade. Aí eles dizem que você está oprimindo, e se você não faz nada, eles dizem que você não faz nada. Então, assim, então ele se encontra assim de choque com vários dilemas, né? Do que a sociedade quer de verdade, do que a sociedade fala que quer, que é diferente do que ela quer, que é diferente do que ela faz. Então, assim, tem vários dilemas morais que vão fazendo com que ele não acabe percebendo, pô, não entendo o que está acontecendo. Essa sociedade não sabe o que quer, está perdida e tá cada um indo para um lado. E as pessoas são hipócritas, né? As pessoas falam alguma coisa, falam que fazem alguma coisa, querem que o outro faça alguma coisa que elas mesmas não fazem. Então ele criou essa paródia, criou esse personagem, ou comediante, que aí ele pode, como
tanto como combater o crime, como também passar essa mensagem, né, de que a sociedade ela é incerta, ela não sabe o que ela quer. Por exemplo, em alguns momentos a sociedade se revolta contra ele por estar combatendo o crime e tal, e aí ele já está preparado, a própria marca dele já é a preparação, né? O comediante. Então, em algum momento vocês querem que eu faça isso, e no dia seguinte eu faço a mesma coisa e vocês criticam. Então, assim, isso é a comédia, né? Eu já estou rindo, então, assim, é a marca do comediante. E agora vamos falar sobre quem? Cara, vamos falar sobre o Rorschach. O Rorschach, né, um sociopata, um cara assim muito isolado. Ele poderíamos dizer que ele é um pouco Ozymandias, só que o Ozymandias teve, né, o privilégio de ter a maior, no universo do Alan Moore, ele tem a maior inteligência, né? E o Rorschach é um cara mediano, né? Só que o Rorschach é um cara que também, como o Edward Blake, que é o comediante, ele também odeia o crime. Ele tem ódio pelo crime, assim. Mas ele quer realmente fazer o bem, ele se preocupa realmente diferente do comediante nesse ponto. Ele quer também ajudar as pessoas, além de combater o mal. Ele tem muito ódio do mal, ele quer realmente punir os caras maus, né, quebrar a cara dos caras maus, só que dos bandidos, só que ele também quer proteger as pessoas. Então, de certa forma, ele também se importa. E ele é um cara, assim, muito moral, com a moral muito sólida, muito dividida. Isso aqui é isso aqui é moral pra mim. Passou disso aqui, não vale, eu vou punir, eu vou achar, eu vou caçar e vou pegar esse cara. Então, assim, ele tem a moral muito sólida e muito firme. Ele é muito firme no que ele acredita, né? Tanto que no próprio filme, né, que é baseado nos quadrinhos, ele tem as opiniões dele muito, muito rígidas. Né? Aquilo é aquilo, mas isso aqui você tem que ignorar que o meio vai ser ruim para o final ser bom. Não, nada pode ser ruim para o final ser bom. Tem que ser tudo, tem que ser as claras e tal, tem que ser tudo, tem que ser rígido. Então ele tem essa moral dele, né, que é muito, muito sólida, muito definida, né, e muito rígida. E aí Rorschach, por quê? Por causa do teste de Rorschach que tem, né, nas avaliações psicológicas, tem aquelas manchas, né, que vão... Ou melhor, tem aquelas manchas nos papéis e mostram, né? A pessoa pergunta, o que você acha que é isso? E aí o paciente fala, né, o que vier à cabeça, eu acho que é igual às nuvens, né? Pode ser um elefante, pode ser um hipopótamo. E aí o médico vai determinando o que realmente, né, como se qualifica a sua personalidade, o que você está pensando, o que permeia os seus pensamentos. E aí ele criou esse personagem, ele bota essa máscara, né, de Rorschach, que ela vai mudando conforme vai passando o tempo. E ele é um justiceiro, ele é como um Batman, só que no início da carreira, ele tentava não matar, né? Ele só entregava e tal. Só que teve um momento, né, uma virada de chave, que um criminoso que ele rastreou e achou no esconderijo, foi um cara que tinha feito um crime, eu não sei se eu posso falar essa palavra aqui, né? Um crime hediondo que começa com a palavra E. Eu acho que eu não posso falar essa palavra aqui no YouTube. Esse cara cometeu isso com uma C, né? Não sei se posso falar esse conjunto de palavras. E aí o cara, tipo, não vou entregar esse cara na mão da polícia. Esse cara é um monstro. Olha o que esse cara fez. Não posso entregar esse cara na mão da polícia. Eu vou ter que matar. Aí ele acabou virando a chave, né? Alguns arcos do Batman também acontece isso. Ele vira a chave. E aí o Rorschach passa a matar, né? E ele passa a ter ódio dos bandidos. Ele é paranoico, assim. Ele tá sempre, né, preparado para tudo. Ele tá sempre atento. E ele considera a máscara como o rosto dele, né? Ele não considera mais... Por exemplo, tem o personagem social e tem um personagem fantasiado que é o super-herói, né? O herói, no caso. E o Rorschach é o contrário. Para ele, a roupa do personagem e a máscara é quem ele é, de verdade. E o personagem social dele é como se fosse nada. Ele não gosta daquilo. Ele tem que... ter algumas coisas, né, vivenciar algumas coisas sociais, mas a própria personalidade dele é a própria roupa, né, que ele veste com aquela máscara. E é isso, cara. É um cara muito complexo. É um cara que, por exemplo, no final do arco do filme, né, o Violet, que é o Ozymandias, vai falar que matou várias pessoas, né, tipo assim, matou milhões para salvar bilhões. E ele constrói a paz mundial, só que dentro de uma grande mentira, né? Por uma grande mentira, ele cria uma grande mentira que faz com que os Estados Unidos e a União Soviética não atirem foguetes, bombas atômicas um no outro. E ele discorda, ele não concorda que os fins
a paz mundial, justifique os meios, que é ele mentir, né? Ele dizia nos quadrinhos ele vai dizer que mandar uma lula gigante para Nova York para atacar, para que tanto a União Soviética como os Estados Unidos achem que existem alienígenas. Então eles vão se unir, vão apertar as mãos, vão parar de criar bombas atômicas para um atacar o outro e vão se concentrar em se unir para poder, né, se preparar para um ataque de um alienígena que não existe, que foi ele que inventou. No filme eles já utilizam o Dr. Manhattan como bode expiatório, né? Fazem uma explosão com características iguais a dele. E aí todo mundo acha que o Dr. Manhattan é quem atacou. E aí Rússia, União Soviética e Estados Unidos se unem contra o Dr. Manhattan. Só que o Dr. Manhattan some e ele cria a paz mundial. Então essa é a grande mentira para criar a paz. E o Rorschach fica sabendo disso. Só que como o Rorschach tem muito bem definido o que pode e o que não pode, sabe, nada transita entre essa linha, ou é sim ou é não, ou é 1, 0, preto e branco, então ele vai dizer que não, que as pessoas precisam saber da verdade, que para ele a paz mundial não pode ser construída em uma fundação de mentiras. Então ele diz que ele vai contar e tal, e ele tem um fim dele por conta disso, né? O Dr. Manhattan acaba, spoilers aqui, o Dr. Manhattan vai executar ele porque ele estava ameaçando contar para todo mundo que era mentira. Porque para ele, nem a paz mundial valia a pena você construir isso em cima de uma mentira. Bom, vamos lá agora o próximo, né? Ozymandias. Nos quadrinhos, como no filme, como na série, ele é considerado como o cara a pessoa mais inteligente do mundo, né? Naquele universo do Alan Moore, criado pelo Alan Moore. Vamos dizer que ele é o cara mais inteligente e que ele tem também que ele é rápido como uma bala, mas não deixa claro se ele tem superpoderes ou se ele só é também o cara mais rápido do mundo, né? Que ele seria rápido como uma bala, que ele consegue pegar uma bala que vai na direção dele. Mas em outro momento também deixam claro que o Dr. Manhattan é o único do arco que tem superpoderes de verdade. Então é mais provável que o Ozymandias não tenha superpoderes, ele seja só apenas um cara muito rápido. E também é o cara mais inteligente daquele arco do mundo todo, né, do Alan Moore, do universo construído pelo Alan Moore. E ele é muito complexo, porque ele é megalomaníaco. Ele quer, salvar a humanidade. Ele se junta aos Watchmen para combater o crime nas ruas, né, para ajudar as pessoas e tal, combater o crime nas ruas, fazer o bem nas ruas. Só que ele não considera isso suficiente. Então ele planeja salvar o mundo de uma forma megalomaníaca, maior, assim, de forma global mesmo. E ele também tem muito dinheiro, ele é muito rico, né? Os pais dele deixaram uma herança, ele também é inteligente pra caramba. E aí juntou as duas coisas, ele conseguiu também fazer o trabalho dele, ganhou muito dinheiro e por isso ele construiu o Império. Então ele pensou assim, vou construir a paz mundial. Como? Bom, aí foi aquilo que eu expliquei, né? Ele cria um terceiro inimigo ali para União Soviética e Estados Unidos se aliarem, o terceiro inimigo que é falso. Então ele cria isso. Então assim, ele é muito megalomaníaco, ele pensa grande, né? Ele pensa faraonicamente, literalmente e figuradamente. E Ozymandias é um outro nome para o Ramsés II, que foi um dos faraós do Egito mais famosos, né? Um dos faraós mais conhecidos, mais célebres, foi o Ramsés II, que tinha outro nome também, que era Ozymandias. Então ele adotou essa versão do nome, Ozymandias. E tem um poema do Ozymandias, né, que é esse rei, que ele diz, eu sou Ozymandias, rei dos reis. Então você já mostra que ele é megalomaníaco, né, que ele é um cara que ele quer a grandeza. Então é mais ou menos isso. Ele percebeu que salvar só o crime de rua não seria suficiente, ele precisava salvar o mundo. Então ele criou essa estratégia, né, para poder frear por um tempo essa tensão entre esses dois países, né, essas duas potências. E ele tinha essa questão de ele adorar grandes figuras, né, que foram importantes, que foram poderosas no passado, por exemplo, como Ramsés II, né, que é até a senha de computador dele, e mais especificamente o Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande, para ele, talvez seja a maior inspiração dele. Ele diz até no filme, né, o único ser humano que eu tive um mínimo de empatia, né, que não me causou desprezo, alguma coisa assim, para ele foi o Alexandre o Grande, ele fala isso. Então ele diz que a perspectiva do Alexandre o Grande de unificar o mundo, porque o Alexandre foi um conquistador, né, foi conquistando vários territórios e foi unificando tudo para ele, todos os territórios foram ficando para ele, que ele foi unificando, conquistando, dominando.
Então ele dizia que ele admirava a perspectiva dele de como ele conseguiu unificar e unificando o mundo, né? Ele dizia que era sem precedentes, que ninguém antes dele havia feito o que ele fez, né? A questão de dominar um grande território, né? Um cara, né, que é o Alexandre, que tem o Império Romano, mas aí foram diversas pessoas, não foi só um cara como o Alexandre, né? E aí ele idolatra esse cara, né? Porque é megalomaníaco, é um cara que fez um grande feito, né? Unificou o mundo. E ele tem o mesmo propósito, né? Talvez se imagine como um Alexandre o Grande moderno, unificando o mundo também, né? Causando a paz mundial. E é isso, é um cara que... Ele também pode ser considerado um pouco maquiavélico. Ele não pondera, como disse, os fins para ele justificam os meios. Se o fim for salvar bilhões, ele mata milhões para fazer isso. Então, assim, ele é maquiavélico, de acordo com o que precisa. Ele não teme causar um efeito colateral, né? Ele não teme tirar uma vida para conseguir um bem maior, né? Então, assim, ele quer tanto o bem que ele ele é indiferente quanto a algumas perdas, né? Por exemplo, algumas mortes que podem acontecer no caminho. Ele não liga para esse processo, né? E é isso. Ele também é meio sociopata, como eu falei, né? Ele é tipo Rorschach, só que o Ozymandias é muito mais, né? Considerado muito mais inteligente. E por último, né, temos o Dr. Manhattan. O Dr. Manhattan, que nasceu como um ser humano normal, né? John Osterman. E ele trabalhava num local que mexia com partículas atômicas e por um incidente ele foi buscar um relógio, se trancou na câmara e ele foi transformado, né, em um material atômico. Todo ele se transformou, todo o corpo, tudo dele se transformou em um material atômico e ele tinha vários poderes, né? Os poderes dele eram atômicos, são quase ilimitados, né? Tem algumas limitações só, né? E assim, talvez... são os quatro mais complexos, né? Aí o Dr. Osterman tem esse incidente e aí ele vira o Dr. Manhattan. Aí ele consegue, por exemplo... Ele é o único do arco que tem superpoderes. Ele pode desmontar uma coisa, levantar a mão, desmontar alguma coisa, explodir outra, danificar uma coisa, parar uma bala no ar. Então, assim, ele tem poderes de manipulação de qualquer tipo de coisa, que seja orgânica, que seja material, um item, né, um objeto, ele consegue manipular, ele consegue parar, destruir, desmontar, montar, sem encostar as mãos, né? E ele também pode se teletransportar para outro lugar, ele pode ficar gigante, pode ter o tamanho de 30 metros, né? Entre outras coisas, ele consegue também ter a perspectiva de presente, passado e futuro. Para ele, tudo acontece no mesmo momento. Para nós, o passado já aconteceu, nós estamos vivenciando o presente agora e o futuro vai acontecer daqui a pouco. Para ele, não. Para ele, as três coisas não estão assim em linha. Futuro, passado, presente. Para ele é passado, presente e futuro. Os três alinhados acontecendo ao mesmo tempo. Ele consegue ter a perspectiva dessas coisas ao mesmo tempo. Então ele percebe o tempo de forma diferente, né? E tem muito da cultura grega, né, inserida a criação do personagem Dr. Manhattan, né? Que ele é muito complexo e tipo, quanto mais tempo se passa, mais a mente dele deixa de ser humana para se tornar científica, né? Mais a humanidade dele vai sendo apagada e a mente dele vai se tornando científica. Então ele vai deixando de entender a humanidade, né? Ele vai deixando de entender o que a humanidade quer, ele vai deixando de ter empatia, ele vai se tornar alguém que não tem sentimentos, né? Só que de vez em quando ele também enjoa de não saber como os humanos se sentem, né? Ele começa a perceber que ele está distante, não consegue sentir. Aí ele, por que as pessoas sentem ou não? Aí em alguns momentos está um lapso, ele quer sentir. Aí ele vai se apaixonar por uma mulher, né? E tem muita coisa, a coisa dos Zeus, né? Que ele desce do Olimpo, vai ter uma relação com uma mulher, qualquer uma mortal, e cria um semideus, né? E ele tem muito disso, né? Imbuído na figura do Dr. Manhattan. E ele tem esses poderes todos, quase ilimitados, né? Ninguém é páreo para ele. Eu acho que o único, talvez, que fosse páreo para ele fosse o Adrian Veidt, que é o Ozymandias, né? Que conseguiu realmente descobrir um tipo de material que o Dr. Manhattan não conseguia ver por dentro dele, não conseguia ver do outro lado, que também conseguia ter visão de raio-x, né?
ele não conseguia ver do outro lado, ele também não conseguia perceber o futuro se ele estivesse num lugar coberto com esse material, então ele conseguiu encontrar esse material para que seria uma fraqueza do Dr. Manhattan, né? Seria uma brecha na armadura, né? Uma das poucas coisas que conseguiriam trazer uma derrota do Dr. Manhattan. E ele assim, ele se torna insensível, ele se torna uma pessoa, um cara, né, que já vai perdendo a alma, que ele vai entendendo tudo como números, tudo como probabilidade, e ele vai deixar de se importar com a humanidade, porque ele percebe o quão pequeno é o planeta Terra dentre todo o universo e que os conflitos da Terra assim sempre vão acontecer, então ele tipo, não me importo mais, não tem por que me importar, não vai adiantar nada, não vai mudar nada, já entendi a natureza humana, e aí ele quer se enclausurar, né, ficar sozinho, né, ir para outro lugar distante. E é isso, galera. Essa é a minha percepção sobre o Watchmen, sobre os 4 personagens que eu acredito que sejam os mais relevantes, os mais importantes, que tenham um conteúdo mais complexo, a personalidade complexa, cara. Todos os créditos a Alan Moore por ter criado esses caras. E é isso, cara. Assista, se puder, Watchmen, o filme, assista a série Watchmen. Cara, as duas são páreo duro. Não sei dizer qual é a melhor. As duas são bons, são boas. E são em tempos diferentes, né? O filme acontece nos anos 80 e a série em 2017. Mas assim, os dois conseguem ser bons igual. E cara, recomendação de verdade. Pra mim, como eu disse, eu tenho dentro dos melhores filmes que eu considero, né, que sejam os melhores filmes na minha lista, tem 2 de super-herói, que é o Vingadores 1 e o Watchmen. Pra mim, Vingadores 1 é o filme farofa, é o melhor filme farofa de filme de super-herói, e o Watchmen é o melhor filme complexo, né, sagaz de super-herói. Mas é isso, galera. Se gostou, por favor, dê um like, comente aí o que você acha desse filme, dessa série, desses quadrinhos, né, que veio toda a inspiração veio dos quadrinhos. Compartilhe com um amigo para que ele possa assistir a este vídeo. E se você chegou neste canal por esse vídeo, considere se inscrever aí embaixo, beleza? É isso, mais uma vez eu vou ficando por aqui. Fui!